E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma história. O nome desse anime é gigantesco, então ele tá aparecendo aí na descrição pra vocês, caso vocês queiram assistir depois, beleza? Essa história aqui começa com esse carinha aqui. Desde pequeno ele sabia que não era bem-vindo ao mundo. Apesar disso, ele ainda desejava ajudar alguém, mesmo que seja um pouco. Ele caminha por uma rua tranquila quando se depara com a Kaori, sendo incomodada por alguns bandidos que manifestam interesse nela. Ela não estava querendo esse tipo de atenção, só que eles tentam convencer ela a se juntar a eles para uma bebida. Ele fica olhando aquilo. O nome dele é Yuya, e ele pede para os homens pararem com aquilo. A Kaori estava intrigada ao ver o nome do seu salvador, enquanto os homens o insultam. Os três se aproximam dele e o Yuya alerta aos encrenqueiros que estão perturbando a garota que ela não estava gostando nem um pouco disso. Os caras ficam muito bravos com isso e eles batem no gordinho sem dó alguma. A garota assiste aquilo paralisada, sem saber o que fazer. Ela não era capaz de se mover. O som da polícia se aproximando faz com que os bandidos corressem, o que provavelmente salva a vida do gordinho que ia ser morto. E isso impede ele de reencarnar em outro mundo, com uma habilidade super poderosa. E a menina corre até ele para saber se ele estava bem. Ela se oferece para apoiar ele a se levantar, mas ele se apoia sozinho e sai dizendo que estava bem. Os policiais e a Kaori observam enquanto ele sai cambaleando. Ele caminha um pouco e reflete sobre o ensinamento do seu avô, de que ele deve ser gentil com as pessoas necessitadas e que é preciso coragem para fazer isso. Ele chegou até a sua casa quando termina sua reflexão. Ele sabe que a sua feia aparência irrita os que o rodeiam. Ele não só foi alvo das provocações na escola, como também em casa. Os pais dele não permitiam que ele misturasse as roupas com o resto da família, porque ele era o patinho feio. Isso só piorou as coisas porque o seu irmão e irmã mais novos foram abençoados com beleza. Eles nunca o tratam como humano. O tratamento duro aumentou ainda mais quando ele entrou para o ensino médio, porque muitas vezes ele era jogado no lixo. O seu flashback traumático termina quando ele entra em casa. O solitário se deita em uma sala onde fica o memorial do seu avô. O velho foi o único que cuidou dele e ele repete uma das suas informações de ouro, que ele nunca deve deixar nenhuma adversidade tirar o melhor dele, porque a felicidade certamente vem para aqueles que são gentis com os outros. O dia em que ele faleceu foi difícil para o Ya. O seu avô o deixou com a casa e todas as suas economias. Naturalmente, os pais do Yuya veio para tirar isso dele, mas eles não puderam porque o seu avô tomou algumas precauções para isso. Isso os frustrou muito, então eles o abandonaram completamente, deixando ele sem outra opção. Então ele morou sozinho e se tornou um trabalhador de meio período, todos os dias para sobreviver. Ele passa a noite naquele quarto, então no dia seguinte é a cerimônia de formatura do ensino médio. Os alunos normais interagem uns com os outros, enquanto tiram fotos e escrevem mensagens legais dos anuários uns com os outros. O Yuya se esconde atrás de um dos prédios e verifica o seu caderno e descobre que ele estava cheio de comentários o insultando, dizendo que ele é indesejável, entre outras coisas duras. Embora as palavras doam um pouco, ele fecha o livro e corre em direção à saída. Então de repente ele tropeça nos valentões da escola que dizem pra ele que não importa se ele tá se formando ou não, ele sempre vai ser um saco de pancada. Ele implora para que o deixem ir porque ele tem um emprego de meio período entregando jornais pro qual ele deve correr. Eles descartam seu comentário e começam a espancar ele, e ainda chamam ele de arrogante. Outros alunos se reúnem rindo enquanto eles documentam o que estava acontecendo, enquanto o irmão e a irmã do Yuya assistem à distância e se divertem com a surra. Então, ela finalmente termina. O seu anuário foi rasgado e ele estava com o olho roxo. Para piorar as coisas, ele é repreendido por seu chefe por chegar atrasado quando ele finalmente chegou ao trabalho. Seu superior diz que ele pediu para alguém entregar os jornais para que ele não tenha que vir no dia seguinte. Tudo que o Yuya fez é se desculpar pelo inconveniente causado. Ele volta para casa e come o seu lamen de boa. Enquanto mastiga o macarrão até terminar, ele fica ali olhando por um tempinho e brisando. Ele foi até o banheiro para enxugar a boca e olha para o seu rosto todo machucado no espelho e começa a chorar. Tudo se tornou demais para ele, então ele soca o seu espelho repetidamente frustrado, enquanto soca a parede do banheiro que abre uma porta secreta. Ele tropeça dentro de um quarto escondido.
O cara lembra que seu avô estava sempre visitando vários lugares ao redor do mundo e constantemente trazendo lembranças estranhas. Enquanto ele olha ao redor da área de armazenamento, ele encontra uma porta misteriosa que desperta seu interesse. Então ele decide abrir ela e é transportado para uma cabana. Assim que ele pisa dentro, um pop-up apareceu e isso o assusta, alertando que ele estava em outro mundo. Ele olha para ter certeza de que ainda estava conectado ao seu quarto e ele é informado sobre o que a habilidade de avaliação pode fazer. Então mais uma informação apareceu informando sobre outras funções do menu, incluindo uma opção de sacar, mas ele não tem certeza do que isso implica no momento. O sistema também informa que ele é o único que pode usar a porta para outro mundo. O Yuya começa e descobre que funciona como um videogame, então ele decide verificar o seu status, e nesse momento ele estava no nível 1. Isso deixa ele um pouco deprimido, porém ele deu pontos iniciais que atribuem a algumas das suas estatísticas. Ele também descobre que tem uma caixa de itens, mas ele ainda estava mais ansioso para ver o mundo de fantasia, então ele corre para a janela para espiar o mundo. Ele confirma que ele realmente estava em outro mundo, e o Yuya fecha a janela e vê um pedaço de papel na mesa que ele não consegue ler, porque está escrito em outra língua. O sistema lhe dá uma habilidade útil que permite que ele compreenda o texto. Após dar uma olhada, ele descobre que o dono da casa era um sábio que faleceu. Se alguém encontrasse o berço como o dono da casa, tudo seria transformado para eles. O Yuya acabou de se tornar o dono, e a propriedade agora é dele, ninguém mais pode invadir ela, exceto o dono, e se ele perguntar quem é esse sábio, eles usam muita magia, e o Yuya começou a olhar em volta e encontra uma pilha de armas que ele começou a inspecionar uma de cada vez, e uma espada chama sua atenção, e como ele a admira, ele verifica as estatísticas e percebe que é muito perigoso, é muito mais perigoso do que esperado. Agora, ele tem algo com o que se defender, e ele decide se aventurar. Lá fora, ele sai para o jardim e pergunta se tudo isso é reconhecido como a casca. Quando ele confirma isso, ele começa a correr tentando praticar com a sua espada, mas ele escorregou e caiu. O sistema diz a ele que ele desbloqueou outra habilidade, e ele especula que a razão de estar ganhando tão rápido assim é que ele é outro soldado. Ele continua tentando todos os diferentes tipos de armas e conclui que todos são perigosos. Ele ganha a verdadeira habilidade em artes marciais, porque aquela corrida que ele fez, o Yuya decidiu colocar todas as armas na sua caixa de itens enquanto se prepara para colocar a última. De repente, um ogro sangrento apareceu e corre na direção da casa. Mas a barreira o impede de chegar até o Yuya, e ele é o único que pode entrar. Então ele decidiu recuar, mas ele tem medo de ser atacado. Ele usa sua habilidade de avaliação para verificar exatamente o que estava atacando ele. Ele fica apavorado com o nível e como aquilo era feroz. O monstro arranca uma árvore e joga, mas não funciona. A barreira é impenetrável. Ele decide tentar jogar a lança por ali de dentro mesmo. O Yuya se posiciona e joga a lança com muita força que perfura o monstro, finalizando ele com um golpe. A lança volta para ele e o Yuya cai no chão em estado de choque pelo que acabou de fazer. Quando a criatura se desintegra, o sistema o alerta que ele subiu de nível e quando ele verifica, um brilho muito forte fica saindo do chão. Aquilo chama sua atenção, estava vindo do monstro, então ele vai verificar e o monstro acabou deixando cair algumas coisas que incluem a armadura de alto nível que ele pega. Ele começa a colocar seus pontos para as diferentes estatísticas. Quando ele termina, ele decide encerrar o dia e vai para casa descansar um pouco. Quando ele se aproxima da porta, ele ativa o saque que ele pegou e dá algum dinheiro ali no mundo real do seu trabalho. O Yuya não reclama e pega o dinheiro. Depois daquela noite, ele passa por uma metamorfose enquanto se reconstrói. Ele chora de dor, então na manhã seguinte, ele acorda e estava irreconhecível. O cara tá com o shape que até mesmo o Haruka iria querer apertar. O seu corpo estava estranho demais, porque suas roupas não servem mais. Ele foi pro banheiro, mas não tinha um espelho, porque ele quebrou na noite passada de raiva. Ele não pode ver seu rosto, mas ele não liga porque ele se acha feio mesmo. Aqui foi revelado que o sistema e suas vantagens caem no seu mundo enquanto ele usa para se vestir e ele agradece ao sábio por levar algumas roupas lá. Ele volta ao novo mundo e notou que o seu campo de visão melhorou muito, tá de dia. O Yuya também descobre que o sábio estava cultivando vegetais, então ele continua a cuidar deles.
Ele usa sua avaliação para verificar exatamente o que estava sendo cultivado e ele fica surpreso com o quão nutritivo tudo é. Ele estava começando a se acostumar com as coisas e o monstro se aproxima da sua casa. Isso não o assusta mais, então ele convoca a sua lança e joga no monstro mais uma vez. Ele deixa cair alguns itens, incluindo uma geleia de café. Também tem um item raro que ele pega e veste na hora. Isso lhe dá um impulso de faca e ele, mais tarde, saca a grana e decide comprar uma roupa nova. Então ele vai pegar a sua nova medida e ele avisa o alfaiate que ele quer as roupas antes dele voltar para a escola nos próximos dias. Então ele passa todos os dias curtindo a sua casa no outro mundo. O Yuya faz uma deliciosa comida com os vegetais que ele colheu. Esse novo mundo foi perfeito para ajudar com a sua depressão quando ele pensou no primeiro dia do ensino médio. Ele sabia que a sua curiosidade sobre o mundo superava completamente seus medos do primeiro dia. Ele sai para treinar por um tempo antes de voltar para experimentar a geleia de café. Ele fica relutante em comer, mas se esforça a fazer isso e se surpreende muito porque ele gostou de comer aquilo. Durante uma noite, ele faz as suas verificações quando é repentinamente emboscado por um Goblin de elite. O Yuya rapidamente desvia do seu ataque e contra-ataca, e o finaliza com um golpe de lança. Bem colocado, ele percebe que não subiu de nível dessa vez. Ele sente que não importa o quão forte ele consegue estar nesse novo mundo, seus problemas escolares persistirão. No dia seguinte, o seu pior pesadelo começou, e ele caminha pela escola e todos ficam chocados com o seu novo visual. As meninas o admiram e até seus irmãos assistem maravilhados de longe. Ele verifica a qual classe ele pertence e estava indo para lá. Ele se senta e os valentões o confrontam, fazendo ele congelar de medo. O Yuya fica confuso quando perguntam se ele é um aluno transferido. Os outros alunos assistem aquilo e na hora ele diz que ele é o Yuya. Toda a turma e seus irmãos reagem em um estado de choque. Os valentões não conseguem acreditar no que estava ouvindo. Dada a reação de todos, ele corre para o banheiro para verificar o seu rosto e ele fica completamente chocado e não consegue acreditar que esse realmente era ele. Pessoal, vocês querem continuação? Deixa muito like e se esse vídeo tiver um bom feedback, eu trago pra vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.